aqui é a Tatá e hoje eu vou falar de Demon Slayer. Olha, eu não tenho o monopólio da verdade, então você pode discordar livremente dos pontos que eu vou apresentar aqui, mas eu peço um pouquinho de maturidade pra saber que discordar faz parte. E eu nem acho tanto que eu corro tanto risco de tomar hate assim, porque a minha opinião sobre o anime mudou no final da temporada. E eu cheguei a twittar que o anime era ruim em um nível trash. Se eu tivesse dropado, como foi a minha vontade muitas vezes, eu provavelmente continuaria achando isso. E olha, não é só porque a história demora pra engatar, não. Não é como se fosse um início chatinho que compensa depois. É um desenvolvimento que tem vários problemas que eu vou apresentar aqui e que mesmo melhorando ainda tem muita coisa pra resolver. Então veja esse vídeo até o final, porque eu posso apontar alguma coisa que você ainda não tinha reparado como um defeito e também pra saber a minha opinião final. Eu pretendo fazer uma análise geral dos 26 episódios, então isso justifica o tamanho do vídeo. Não é uma coisa que eu vou fazer sempre, tá? É importante também eu ser honesta, que eu já falei bem de anime com problemas muito piores, mas por motivos que não convém justificar nesse vídeo. Vamos olhar agora pra frente. Olha, eu não li o mangá e o principal problema que eu vou apontar pode ser um problema de autoria, mas também pode ser um problema de adaptação, já que o pior defeito de Demon Slayer pra mim tem a ver com a ordem que os elementos são apresentados. E às vezes essa ordem muda na adaptação para anime, mas até onde eu procurei saber, não é esse o caso da maioria dos problemas que eu mostro aqui. Mas você pode comentar aí embaixo se o problema que eu aponto é exclusivamente da adaptação. Mas nada disso vai interferir nessa análise, né? Porque aqui eu tô criticando essa mídia específica que é o anime. Primeiro os elogios, que são importantes. A animação é maravilhosa, sabe aquelas pessoas chatas que ficam pausando cenas de luta, procurando frames suados para poder encher o saco? Aqui você pode fazer isso à vontade, que os traços estarão perfeitos, mesmo em uma cena com muita ação. E sim, mesmo detestando quem faz isso, eu fiz só pra tirar a prova. Eu pausei lá e tá tudo realmente perfeito. Eu acho que todos nós somos muito carentes disso em animes de luta, e com certeza isso faz toda a diferença pro hype que teve a série. A parte visual não fica só por conta da animação. Toda a estética do anime é muito interessante. A ambientação no período Taisho dá muito gosto. O período Taisho foi um dos mais curtos. Foram 14 anos entre 1912 e 1926, que coincide com um período de modernização no Japão, com a época, por exemplo, do surgimento das metrópoles. A gente vê na segunda parte da temporada o Inosuke querendo atacar o trem e os Zenitsu chamando eles de caipira. Essa foi a melhor cena de alívio cômico até agora. E boa parte da história até aqui se desenvolveu no interior do país, o que dá um contraste super interessante. Quando o protagonista vai para Tóquio na segunda missão dele, a gente vê os postes de iluminação elétrica que são bem enfatizados na maneira como eles mudam as cores das cenas, os edifícios, o grande movimento de pessoas. Todo esse contraste estético é muito bem trabalhado, assim como os figurinos que também fazem parte do contexto da época. O vilão, por exemplo, é o Michael Jackson, não sei se vocês repararam, que usa trajes vitorianos ocidentais. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo de 4 minutinhos do Kibutsuji dançando Smooth Criminal. Mentira! É um vídeo que eu assisti antes de gravar esse aqui, mas achei que merecia divulgação aqui pela qualidade do vídeo relacionando a estética do anime com esse período. Ele até aponta a obra de arte que teria inspirado o visual dos golpes do protagonista. Eu acho que o anime demora muito pra mostrar que é um shonenzão típico de lutas e poderes. Inclusive, a parte que muita gente concorda que o anime começa a ficar bom é quando ele começa a ter essa pegada que, por mais clichêzona que seja, não é nenhum problema. O problema é justamente que o início do anime tá ambientado nesse clima de época, meio gênero de Daigeki, e como o protagonista mora nas montanhas, você nem sabe que eles estão no Japão moderno. O universo dos Onis, que são os monstros que devoram seres humanos, que é parte do folclore japonês, tem toda uma aura sobrenatural, a trilha sonora e todo aquele gore carregado, que convenhamos, né, gente, é muito gore. Eu nem sabia que podia ter esse nível de gore num shonen. Isso faz parecer que o anime ia seguir pra uma vibe mais dororô, um gênero de horror. Você não espera de maneira nenhuma que seja um anime de luta com poderes. Daí quando eles vão inserindo esses elementos aos poucos, parece extremamente forçado e desconectado daquele ambiente que foi apresentado. O momento que essa sensação pra mim foi mais forte foi na tal da seleção final, que é muita cara de um exame Chunin, né? Acho que se era pra ser um shonenzão de luta, seria mais interessante ter mostrado alguma coisa sobre isso desde o início. O episódio piloto e os dois seguintes de qualquer obra que seja são fundamentais para apresentar não só o universo em que a obra se passa, como o estilo da obra. E eu acho que muita gente concorda que Demon Slayer demora muito para apresentar a que ele veio. Mas diferente de muita coisa que eu li, eu não acho que esse início foi um mal necessário, que precisou ser assim para poder chegar no ponto em que eles queriam. Primeiro porque a sensação que o início me passa é de que a história nem sabia onde queria chegar.
ela foi meio que se encontrando. E os espectadores tendem a enxergar uma narrativa de uma forma meio teleológica. Quer dizer, mais ou menos que relacionam os acontecimentos entre si diretamente, sem enxergar o processo. Ou seja, achar que alguma coisa realmente precisava acontecer na história para ela chegar naquele ponto, ignorando, por exemplo, que no processo criativo as possibilidades são infinitas. Então, realmente, existem muitas possibilidades diferentes de contar todo o início da história e chegar exatamente naquele mesmo ponto do episódio 15. Ou seja, tudo bem que ele precisava ter conhecido os companheiros antes e que ele precisava ter se juntado a eles ali naquele ponto. Ok, mas são infinitas as possibilidades de construir essa narrativa com uma base muito melhor. Eu anotei muitos detalhes, mas eu não vou me prender a eles aqui, pois iria tirar todo o foco do que realmente importa. Então eu vou direto para minha crítica principal, a validação retroativa. De um modo geral, a sensação que eu tive em vários momentos era de que eu perdi alguma coisa lá atrás, que eu perdi algum diálogo super importante, ou mesmo que eu pulei algum episódio, mas não, a história que simplesmente dá esses pulos. Você não acompanha o desenvolvimento junto com o protagonista, você está sempre atrasado em relação às coisas que estão acontecendo. E às vezes o anime nem tenta validar pra trás pra te dar uma explicação. Um bom exemplo de coisa que o anime nem se preocupa em explicar são os golpes do Tanjiro. Ele usa pela primeira vez lá na seleção final e, cara, já tinha até nome. Em um determinado momento a gente fica sabendo que aquela respiração da água que surgiu do nada tem umas 10 formas, mas a gente não sabe quais são as formas, qual é o efeito de cada uma e nem quantas o personagem consegue usar. Até que ele simplesmente usa a 10ª forma lá no episódio 19. O que poderia ter sido épico, mas não é, porque se você não tem parâmetros de dificuldade, você não consegue saber que o personagem está se superando. Você, por exemplo, não consegue fazer apostas em uma luta entre dois personagens comparando as habilidades deles, porque você até ali não sabe de nada sobre essas habilidades. É muito legal quando os Hashiras aparecem. Esse é o tipo de hierarquia que é fundamental nos shonens, porque dá aquele parâmetro para medir a evolução dos personagens. Mas eu acho que a essa altura da história a gente já deveria conhecer todos os outros níveis. O Tanjiro já deveria ter tido uma lição sobre isso e a gente não poderia ficar para trás. A maneira como a narrativa é conduzida me dá motivos para acreditar que a gente ainda não conhece esses detalhes porque eles ainda não foram criados. A não ser, é claro, que o mangá seja muito diferente do anime e tenha mostrado isso tudo antes. Nesse caso, seria uma adaptação muito ruim. Mas considerando que esses problemas sejam da história original, parece que na hora que o autor quer criar alguma coisa, ele não dá tempo de desenvolver aquilo. Daí não convence e fica muito forte a sensação de aleatoriedade. Outra coisa que dá a sensação de que você perdeu algum episódio é a marcação de passagem de tempo. Você descobre em um diálogo lá com as crianças mortas de que já se passou 1 ano e meio que o protagonista estava treinando para virar um espadachim. E algum tempo depois, a gente descobre em um diálogo que a Nezuko dormiu direto por 2 anos inteiros. Dá muita vontade de voltar lá naqueles episódios em que ela dorme para ver se você pulou alguma coisa fundamental. Passagem de tempo, gente, é uma coisa que normalmente deve ficar bem marcada por algum elemento. 2 anos, por exemplo, fazem muita diferença no tamanho de um jovem daquela idade. Um exemplo mais besta que faz parecer que você cochilou alguns episódios aí é quando aparece aquele gato mensageiro que foi inventado de última hora para que o Tanjiro pudesse enviar as amostras de sangue que ele colheu. E ele ainda se lembra em voz alta ou em pensamento alto, não lembro, que a médica avisou a ele que o gato ficava invisível. Agora, um recurso que o anime utiliza para validar acontecimentos passados são os flashbacks inéditos. Ou seja, um flashback de uma cena que você não viu, mas que se encaixa exatamente em um episódio que você assistiu. Eu vou começar do exemplo mais leve, que é na missão que ele conhece o Inosuke. Para dar um conflito maior na luta, foi acrescentada a informação de que ele já estava sentindo muitas dores. Aquela informação foi acrescentada naquele momento, mas o anime mostra um flashback de uma cena que você viu, adicionando novos elementos que indicavam que ele estava sentindo dor. Mas isso é besteira perto do momento que me fez chamar o anime de trash. Que é o seguinte, gente. O principal objetivo da jornada dele é curar a irmã. E isso fica claro desde o primeiro episódio, quando ele vai atrás do mestre, seguindo a indicação do Tamioka. Qual deveria ser a primeira pergunta que ele faz? A pergunta que a gente vê ele fazendo pra médica vários episódios depois, que é se existe uma forma de transformar um Oni de volta em humano. E aí, se dando conta de que isso seria um furo, o anime voltou atrás e criou um flashback dessa conversa que ele deveria ter tido com o mestre. Ou seja, mesmo que tenha sido criada lá no episódio 6 e inserida forçadamente como se tivesse acontecido lá pelo episódio 3, esse é o diálogo mais importante do anime até então. Porque ele revela a existência do vilão, que passa a ser o novo destino da jornada. E essa revelação
super importante é feita pra você através de um flashback super aleatório que o Tanjiro teve durante uma luta na primeira missão dele. Já que esqueceram de criar algum diálogo entre o Tanjiro e o mestre sobre a cura da irmã dele, eles bem que podiam ter adicionado a introdução de um elemento importante como o Kibutsuji de 1000 maneiras diferentes que fosse no presente. E eles escolheram uma maneira porca dessas. Foi exatamente nesse ponto que eu tuitei que o anime era muito ruim, num nível trash. A informação sobre a existência dos 12 Kizuki, por exemplo, foi dada de uma forma muito mais convincente, enquanto ele conversava com a médica. Agora, você imagina se eles não tivessem essa conversa e vários episódios depois inserissem um flashback disso. Eu não vou nem entrar no mérito de que ao se formar como um espadachim, ele já deveria ter tido instruções sobre a hierarquia dos demônios e dos 12 Kizuki. E quando eu digo ele, eu quero dizer a gente também, né? Fora um erro de continuidade surreal, que no primeiro episódio o Tamioka diz que a Nezuko está virando o Oni porque ela foi ferida por um Oni e sobreviveu, e que é assim que os Onis se reproduzem, pra depois ser dito que só o Kibutsuji tem o poder para realizar essa transformação. Aliás, eu também fico curiosa para saber de que parte dos corpos eles se alimentam, né? Será que são as entranhas? Porque, tirando o Oni lá da seleção final que engolia as pessoas, todos os cadáveres que aparecem estão sempre bastante inteiros, né? Eles até recebem funeral, que eu acho uma coisa da hora. Bom, melhor do que ignorar uma carnificina como se fosse algo muito comum. Agora, junto com esse flashback totalmente inédito pro espectador, veio outro de que a Nezuko teria sido hipnotizada para proteger os humanos. Esse funciona melhor, porque era um trunfo, poderia ser uma técnica nova aprendida e etc. Os trunfos podem ser apresentados assim, principalmente se eles não forem do protagonista, porque a gente espera estar acompanhando a narrativa e aprendendo as coisas junto com esse protagonista. Cara, é realmente muito ruim quando a gente tá atrasado em relação a ele. Mas outros personagens têm uma liberdade maior. E técnicas também podem nos surpreender, mesmo sendo do protagonista, se a gente chegou a ver boa parte do processo de aprendizado delas. É claro que qualquer coisa fica muito mais bonita quando tem um precedente que mostra que o autor já tinha aquela intenção. Sabe esses filmes de plot twist que tem uma revelação muito incrível no final? Tipo que o personagem estava morto o tempo todo? Se você assistir por uma segunda vez, normalmente você vai ver que várias coisas se encaixavam nessa informação que você recebeu no final. Isso mostra a intencionalidade do autor. Do contrário, a gente sabe, por exemplo, que criaram essa questão da hipnose da Nezuko ali naquela hora. Se não, lá nos episódios anteriores, a gente já teria alguma cena misteriosa entre o mestre e ela, mas que se encaixaria depois com a revelação. A não ser, é claro, que sejam problemas da adaptação e que o mangá já mostrasse essas coisas em uma ordem totalmente diferente. Quando eu digo que parece que Demon Slayer é um exercício e que pouco a pouco ele vai aprendendo com os erros, é porque no Arco das Aranhas, por exemplo, tem um flashback inédito que é inserido de uma forma muito correta. O número 5 inferior estava lá com a irmã e ele diz pro Tanjiro: "O que você tá olhando? Isso não é um espetáculo." Daí fica no ar um mistério sobre o que esses irmãos estavam discutindo. Então o flashback da irmã, alguns episódios depois, mostrando exatamente o que estava acontecendo naquele momento, é muito bem encaixado, porque dá a impressão de que aquilo já tinha sido imaginado desde lá de trás. E é isso que a gente chama de uma história amarrada. Ela deixa âncoras que ligam os acontecimentos em vários pontos da narrativa, o que mostra que o autor tem tudo sob controle. Outro momento que o anime usa a âncora é no famoso episódio 19, que de fato eu não vi nada demais. Todo esse arco pra mim é igualmente bom, tá? E o meu episódio favorito foi o 22, mas o 19 pra mim foi realmente um marco, porque foi a primeira vez que o anime usou uma âncora. Quando ele utiliza essa respiração do fogo, ele tem um flashback inédito que tá liberado porque é da infância. Ou seja, são acontecimentos anteriores ao ponto onde a gente começa a seguir o personagem. E também pode, porque complementa uma informação anterior. Lá no momento que ele recebe a espada depois da seleção final, é dito algumas coisas sobre ele ter uma família que trabalha com fogo. Até existiu ali uma expectativa de que a espada dele ficasse vermelha. Então, quando vem essa surpresa dessa respiração do fogo, ela não parece aleatória. A gente continua no escuro com relação a como funcionam essas habilidades, continua sendo aleatório do porquê que ele começou com a respiração da água, e eu espero que não demore muito para essas coisas serem resolvidas. Outra coisa que me incomoda é o olfato do Tanjiro, porque é uma coisa que a gente também não conhece os limites e fica muito inconsistente. Ele encontra o Michael Jackson pelo cheiro, o que já fica forçado, porque é na segunda missão dele, logo depois de a gente ter sido apresentado à existência do vilão através daquele flashback horroroso. Então soa muita coincidência. E no final, os Hashiras dizem que ele pode ter o poder de atrair o Kibutsuji, mas só se for no sentido da sorte, né? Porque quem enviou ele para todos os lugares que ele tinha ido
foi o corpo, ou seja, foram ordens do próprio esquadrão. Ele foi mandado para Tóquio pelo esquadrão que sabia que tinha casos de Onis lá. E me soa muito pouco convincente que o esquadrão já não soubesse que o vilão estava por lá. Ainda mais porque, apesar do destaque que é dado para o olfato do Tanjiro, os outros espadachins também possuem outras habilidades para saber, por exemplo, quem é Oni e qual é o nível de força. Quando os Hashirais chegam na Floresta das Aranhas, eles já sabem exatamente quem não era um dos Kizuki. A gente ainda não tem uma explicação como chakra, ki, ou mesmo uma aura, sei lá, para saber como que os personagens adquirem essas habilidades, além do Tanjiro, que é pelo olfato. O Tanjiro tava com o olfato prejudicado pelo aquele cheiro forte lá na floresta, né? Mas ele, por exemplo, não sente o cheiro dos Onis, da Temari e da Flecha se aproximando lá na mansão da Meg. Então o fato da gente não conhecer as regras nem limites específicos sobre esse olfato dele é algo que me incomoda e que fica bastante inconsistente. De um modo geral, depois da aparição do Inosuke, o anime vai abandonando a maioria desses erros. Mas por mais que eu tenha gostado de tudo que eu vi a partir do Arco das Aranhas, o anime ainda inseriu coisas que me preocupam. Essa ideia, por exemplo, de que os Hashirais nunca viram o Kibutsuji e que se surpreenderam com o Tanjiro ter tido contato com ele foi uma coisa criada ali no final e que pra mim ainda tá mal explicado. Tem o fato também de como o Tomioka matou o quinto inferior de forma ridiculamente fácil. Ainda não é um problema, mas pode se tornar. Por mais que se justifique que ele era um dos Kizuki inferiores, eles vão precisar construir um equilíbrio entre esses poderes daqui pra frente, levando em conta essa facilidade surreal que ele teve. E isso pode gerar uma incoerência mais pra frente. Aliás, as chances são muito grandes. E por fim, essa missão que o Tanjiro recebeu de ir atrás dos 12 Kizuki também me pareceu meio sem pé nem cabeça, visto que ele ainda é um novato e que os Hashirais matam os 5 inferiores como se não fosse nada. O que parece que foi só pra criar mais um motivo pro Tanjiro ir se confrontar com esses vilões, coisa que não precisava, pois ele já tinha a missão de coletar sangue. Parece que o autor, que eu tô chamando aqui o tempo todo de autor, mas eu descobri agora que é uma autora, se esqueceu momentaneamente disso. O Tanjiro esqueceu de colher o sangue do quinto inferior na floresta, e por mais que ele tivesse tendo um momento ali emotivo com a irmã dele, que podia até ter justificado ele ter esquecido, não foi mostrado nenhuma preocupação dele com isso, nenhum lamento por ter perdido essa chance, em nenhum outro momento. O que não custava nada terem colocado, e me deu a sensação de que acabaram deixando isso um pouco de lado nesses arcos finais. Bom, esse anime ainda tem muito pra amadurecer e seria realmente um grande desperdício se ele não melhorasse, porque potencial ele tem e tem demais. Tem um ótimo enredo, uma ótima arte, animação, trilha sonora, personagens muito carismáticos, vilões minimamente bem contextualizados, né, que pelo menos causam alguma empatia. Então tem tudo pra ser um anime merecedor desse hype. Mas, pelo que eu vi nesses 26 episódios, ainda falta bastante coisa pra chegar lá. Galera, eu não sei se já tem dublagem pra esse anime, eu não sei como ficariam os nomes aí na dublagem. Eu também não vi vídeos de muitos outros youtubers pra ver como as pronúncias estão sendo popularmente feitas. Então eu usei a pronúncia original mesmo, do áudio original em japonês. Vocês me desculpem se incomodar de alguma forma. Eu sei que no meu canal anterior sempre dava polêmica aí essa questão das pronúncias, mas eu acho que isso é uma besteira, o conteúdo do vídeo é muito mais do que isso. Então deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever nesse canal se você achou esse vídeo interessante para ver mais coisas desse tipo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.